Graça e paz, pode sentar. Boa noite, meus irmãos. Eu não sei se você já fez isso, mas queria te convidar a cumprimentar pelo menos 5 pessoas ao seu redor nesse momento. Desejo a graça e a paz do Senhor Jesus para muitos irmãos aí. Eu queria convidar vocês para nós olharmos para o texto que está em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. E vamos falar sobre Jesus nessa noite. E quando Jesus visita as nossas vidas. O tema de hoje é: quando Deus nos visita. Quando Deus nos visita. Lucas 7, a partir do verso 11. Queria que você prestasse atenção nessa história, porque creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Obrigado, Pai. Assim diz a palavra de Deus. Em dia subsequente, isso porque ele tinha no dia anterior curado aquele servo do centurião, no dia seguinte, no dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Eu não sei se você já foi visitado pelo poder de Deus. Eu creio que Deus habita conosco. Eu creio que você é templo do Espírito Santo. Eu creio que mais do que uma visita, nós queremos que Deus habite continuamente conosco. Quantos querem isso? Mas o texto fala de um tipo especial de visita, quando a glória de Cristo, quando a Shekinah de Deus visita a sua vida e uma coisa extraordinária acontece. E nessa noite a minha oração é para que Deus visite dessa maneira a sua vida, e que pessoas nessa noite tenham uma experiência pontual com o poder de Deus, que gere um milagre, uma transformação, a começar do seu interior, do seu caráter, da sua moralidade, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Quando Jesus Cristo passa pela sua vida, você não consegue ficar igual. Eu queria nessa noite falar sobre isso. Antes, vamos fazer mais uma oração. Jesus, eu creio que o Senhor está nesse lugar, como o Senhor estava em Naim naquele dia. Eu creio que o auditório da FG nessa noite, e o YouTube, para quem está nos assistindo ao vivo, são a nossa Naim, e nós estamos passando por muitas dificuldades. Pessoas aqui têm vivido uma experiência de morte em alguma área da sua vida, mas eu creio que aquele mesmo Jesus que estava lá 2 milênios, está vivo, mais vivo do que nunca, e Ele está assentado à destra de Deus, não somente lá, mas Ele está presente conosco, porque nós estamos reunidos em Teu nome. Fala conosco, toca as nossas vidas, muda a nossa história, muda a nossa casa, transforma a morte em vida, transforma a maldição em bênção, transforma as nossas situações nessa noite, que a Tua providência divina encontre conosco nessa noite, e faça coisas inesperadas nesse lugar, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém, aplauda o Senhor Jesus. Esse é um relato sobre uma família. Existe uma família aqui. Essa família parece ser uma família querida, porque, veja, nós estamos falando de uma época em que as pessoas morriam como baratas. Muita gente, muito pobre, muito miserável, morria em todo o tempo. Mas no enterro desse menino, a Bíblia deixa claro que existia uma multidão ali. Isso não era tão comum assim. Então parece que aquela mulher era muito querida, aquele filho era muito querido. E afinal de contas é uma família que está passando por uma situação calamitosa. Veja,
essa família provavelmente passou por momentos alegres em sua vida, né? Eu imagino esse casal que teve esse filho, em algum momento eles se dedicaram ao casamento. Eu gosto de imaginar o marido dessa mulher, antes de falecer, ele, como um bom judeu, um bom galileu, ele deve ter se esforçado bastante para trabalhar, ganhar o seu denáriozinho por dia, para conseguir casar com sua esposa, e eles casaram, e deve ter sido um momento muito feliz, né? E depois eles viveram o início do seu casamento, e ela engravidou, e eles tiveram juntos um único filho. Naquele tempo, os casais queriam ter muitos filhos era sinônimo de uma família poderosa, era mais braços e mais pernas para trabalhar, ganhar a vida e tornar a família forte. Eles só tiveram um filho, e em algum momento a alegria deu lugar ao pranto, e aquela mulher perdeu o marido, ela se tornou uma viúva. Naquele tempo a situação das viúvas era muito complicada, porque os homens é que conseguiam ganhar o sustento, os homens é que tinham acesso à validação da sociedade, e o marido dela morreu, não sei se numa guerra, não sei se por causa de uma enfermidade, não sei se uma doença, alguma situação aconteceu, e esse homem morreu muito cedo, antes da hora, e agora ela só tinha o seu filho. Imagine a situação de uma viúva que tem um único filho, a Bíblia não fala a idade dele, se ele tinha 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, não sei, mas sem dúvida nenhuma, aquele filho homem, era a esperança daquela mulher, era a esperança de ter acesso a sustento, era o alvo dos seus afetos, era o alvo do seu amor. O meu marido morreu e agora eu só tenho você, então eu vou me dedicar a você, eu vou nutrir você, e você é o meu filho homem, então você vai ser o responsável por me sustentar em algum momento. Quer dizer, imagine quando esse filho agora morre, e aí nós temos uma viúva que, numa circunstância ainda mais triste e calamitosa, agora perde o seu filho, o seu único filho, o seu sustento, o seu afeto, a sua esperança. Mas o texto fala um detalhe que eu gosto de perceber aqui, eu queria mostrar para vocês, porque eu não sei se você percebeu, mas o verso 11 deixa claro que Jesus está chegando em Naim e existe uma numerosa multidão com Cristo, é o que diz o verso 11. Aí no verso 12, o texto diz que a viúva saía com um cortejo fúnebre e acompanhava essa viúva uma grande multidão da cidade. Quer dizer, o texto está falando sobre duas multidões que estão se encontrando. Isso é muito interessante de perceber, porque houve uma colisão naquele dia. De um lado, nós temos um cortejo fúnebre com muitas pessoas acompanhando uma viúva que carregava o seu único filho morto, destinado a viver quando encontrasse com Cristo. E do outro lado você tem o cortejo do Cordeiro, com uma multidão de curiosos, também de discípulos e de pessoas que o amavam, e esse cortejo está chegando na cidade, acompanhando o Filho único de Deus, que está vivo e reina, mas que estava destinado a morrer para comprar você com alto preço. E essas multidões, esses dois cortejos estão colidindo agora. Um cortejo está saindo da cidade, o outro está chegando na cidade, e aquela viúva não fazia a menor ideia de que o cortejo dela estava destinado a colidir com o cortejo de Cristo. A morte dela estava destinada naquele santo dia a colidir com o Rei da vida, com o Autor da vida. E ela foi muito feliz porque isso aconteceu, e eu queria falar um pouco sobre algumas características dessa colisão quando Deus nos visita. E o texto fala que isso se tornou tão famoso, esse acontecimento foi tão falado, que ficou conhecido na região da Judéia. Imagine que Naim fica na Galileia, norte da região dos israelitas, e isso foi falado lá na Judéia, lá embaixo, e nas circunvizinhanças. Então, quer dizer, todo o país, toda a nação ficou sabendo que um morto tinha ressuscitado. Essa é a primeira ressuscitação que Cristo fez. Depois ele faz mais duas, a filha de Jairo, e depois Lázaro, o irmão único de duas irmãs. Mas essa foi a primeira, e deve ter sido espantoso, né? Um morto ressuscitar é algo que não se vê todos os dias. Eu não sei se você faz ideia do que seja uma experiência como essa. Quantos já tiveram a triste experiência de estar num velório, num sepultamento? Levanta o braço para eu ver. Agora imagine se você está num sepultamento e por algum motivo o morto senta e começa a falar. Rapaz, eu acho que eu ia passar uns dias sem dormir para processar essa situação. Isso se eu não saísse correndo, né? Vamos ser sinceros, pelo amor de Deus.
Mas Cristo fez isso para demonstrar a sua glória, a sua messianidade, e aquela mulher foi muito abençoada. Algumas características que acontecem conosco quando Deus nos visita, quando Jesus visita você, e eu creio que nós podemos observar nesse texto. A primeira característica que eu queria observar é que Jesus enxerga você. Cristo enxerga você. O verso 13 deixa muito claro que Jesus viu aquela mulher. Vendo-a, o Senhor se compadeceu. Vendo-a. Aquela mulher não estava vendo Jesus. Aquela mulher estava muito focada no sofrimento do seu filho. O texto não fala que em nenhum momento ela clamou ao Senhor, ela pediu algo ao Senhor, ela viu o Senhor. Não, ela é completamente passiva nessa história aqui. Essa é uma história diferente. Não é como aquele cego Bartimeu que clamou, não é como Zaqueu que subiu numa árvore para ver Jesus. Não existe nenhuma iniciativa da parte dessa mulher nessa história. A iniciativa foi de Cristo. Cristo viu a mulher, Cristo vê você e toma a iniciativa nessa noite. Existe uma frase tão bonita que eu sou apaixonado por essa frase, de Santo Agostinho, lá no século IV. Ele falou o seguinte: quando eu fui buscar Deus, eu descobri que Ele já me buscava. Quantos perceberam isso? No dia em que você foi buscar Jesus, você se deparou com a maravilhosa realidade de que a iniciativa primeira foi dele. Até porque, o que um morto pode fazer? Eu acho que todos nós, de certa maneira espiritual, somos iguais aos filhos de Naim, né? ao filho da viúva de Naim, porque um morto não faz nada, um morto não toma iniciativa, e aquela mulher também já não estava mais enxergando nada, ela estava muito atenta no seu sofrimento, no seu filho, no caixão do seu filho querido. Mas não tem problema. Mesmo quando você está focado em sua dor, Cristo está focado em você. Ele olha para você, Ele valoriza você, você é precioso para Jesus. Mesmo que intrinsecamente nós não tenhamos valor algum, porque somos pecadores e merecemos o inferno, mas de alguma maneira graciosa, Deus fez com que nós tenhamos valor, nós tivéssemos valor, porque Ele entregou o seu único filho por nós. Então, para Deus, você vale muito, você vale mais do que o mundo inteiro, você é alvo do olhar de Cristo de alguma maneira. E isso é interessante porque na modernidade existe uma pressão para que nós sejamos vistos. Existe um sociólogo que morreu no século XX, ele morreu no século XXI, mas o seu exercício principal foi no final do século XX, chamado Zygmunt Bauman, que falou sobre os amores líquidos. Ele fala o seguinte, que na modernidade a invisibilidade é igual à morte. Você ser invisível no mundo moderno é igual a você morrer. E hoje existe uma pressão para que você seja validado, para que você tenha seguidores, para que você seja relevante. Isso tem entrado até na igreja, né? Seja relevante. É uma pressão assim para que você seja famoso, tenha status, para que você seja conhecido, como se isso definisse o quanto você vale. E aí nós vivemos num mundo em que você vale o número de curtidas, você vale um certo número de views, você vale um certo número de seguidores, e você é escalonado por isso. Eu conheço casais que deixaram de namorar porque o pretendente não tinha muitos seguidores, não tinha status nas mídias sociais. É um mundo louco. Essa geração TikTok é uma geração que está completamente perdida em sem Deus, e isso tem gerado uma série de depressões e transtornos de ansiedade, porque para essas pessoas que estão sendo geradas nesse mundo, se elas não forem vistas pela sociedade, validadas pela sociedade, elas não são ninguém. Mas nessa noite eu quero te trazer a melhor de todas as notícias. Você pode ter sido rejeitado pelas pessoas mais importantes da sua vida, mas existe uma pessoa que é mais importante de todas, e ela vê você, ela se importa com você. Nessa noite ela está aqui e ela olha para você, e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Em segundo lugar, quando Cristo nos encontra e nos visita, nós percebemos que Ele se compadece das nossas aflições. Versículo 13 ainda diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Essa palavra é muito preciosa, né? Compadecer, é padecer com, é sofrer com, é sentir a dor com o outro. Compadecer-se é mais do que simpatizar com o outro, é mais do que simpatia, é mais do que empatia, é mais do que se lembrar, é mais do que sentir pena. Compadecer é: eu quero padecer
com você. A Bíblia está afirmando que Cristo não somente ajudou essa mulher, mas ele se colocou em sofrimento com a mulher. É o mestre da Galileia que olhava para as multidões e chorava e sentia aflição, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Esse é o caráter do nosso Senhor Jesus. É o amigo de Lázaro que não somente ressuscita Lázaro, mas antes chora por Lázaro. É o Cristo que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se compadeceu de nós. Ele se humilhou, ele se fez servo, ele pegou uma toalha e se vestiu igual a um escravo. Olha para nós e diz: eu não vou somente sentir compaixão de vocês, eu vou sofrer com vocês, eu vou padecer com vocês, eu vou entrar na sua dor. E isso explica porque ele tomou a iniciativa, porque é como se a Escritura estivesse dizendo que o Senhor se colocou no lugar dela. O Senhor entrou na dor e sofreu a dor daquela viúva, e isso fez com que ele estivesse perto dela naquele momento. Ele é o Emanuel da profecia de Isaías. Cristo é Emanuel. Você sabe o que significa Emanuel? Deus conosco, Deus presente, Deus bem perto. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Cristo, o mesmo Cristo que aparece em Jó, dando ordem às estrelas, dando nome aos relâmpagos, medindo os oceanos com as palmas das mãos. Mas ele não é somente esse Deus glorioso, potente e suntuoso, ele também é Deus Emanuel, Deus presente na hora da angústia, o Deus que é a nossa torre forte na hora da aflição. Se você chegou aqui nessa noite e você está no meio da aflição, bendito é você, porque Deus está presente contigo. Os salmos dizem que Ele é um castelo forte na hora da angústia. Na hora da angústia é a hora em que você mais percebe a presença de Cristo com você, incrivelmente, porque Ele é o Deus que decidiu pela graça se compadecer de míseros seres humanos pecadores. Aquele caixão levava não somente um ser humano, aquele caixão levava a esperança de uma mulher, aquele caixão levava a provisão de uma mulher, aquele caixão levava os sonhos de uma mulher. Ela seria uma viúva proscrita, ela seria uma indigente, ela seria uma mulher que deveria ser ajudada por outras pessoas, senão morreria de fome. Aquele caixão levava tudo que ela tinha, mas Cristo chegou na vida dela e sofreu o sofrimento dela. Em terceiro lugar, esse texto me revela que Jesus é poderoso e Ele decide estancar os nossos sofrimentos, estancar a nossa dor. Olhe uma última vez para o verso 13, completo agora. O verso 13 fala o seguinte: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores, não chores. Agora eu vou te assustar um pouco, porque se você for para um funeral, jamais fale não chores. Não existe nada mais insensível para falar num funeral do que não chores. Imagine se eu, como pastor, chego num funeral e eu chego para os parentes do morto, do defunto, da vítima, e eu digo: não chorem não, parem de chorar. Isso seria insensível da minha parte. Isso me parece algo um pouco grosseiro, se fosse qualquer pessoa dizendo. Se fosse uma pessoa qualquer, dizer não chores seria de uma levianidade terrível, seria de uma falta de educação, no mínimo, para dizer o mínimo. Você chega num sepultamento e diz: pare de chorar. Como assim? Né? O que você menos precisa num sepultamento é de um discurso bonito, eloquente, é de uma lição de moral. Eu não sei se você já teve uma experiência como essa, mas quando você está enterrando um parente querido, a última coisa que você quer é uma lição de moral. As pessoas que chegam perto de você para trazerem um discurso bonito, só amplificam a sua dor. Quando você está no luto, o que você quer é só um ombro amigo. Você precisa de consolo, não de não chore. Que é isso? Mas não é qualquer pessoa que está falando aqui. Jesus sabe o que Ele está fazendo. Sabe por quê? Porque Ele não tinha só compaixão para aquela mulher. Esse é o ponto. Jesus tem compaixão e tem poder para resolver o problema. Quando Ele diz não chores, é porque Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que está dando uma ordem que faz todo sentido, porque Ele está dizendo, em outras palavras: mulher,
O seu sofrimento acabou e eu estou aqui para transformar o seu choro em alegria. Portanto, não chores, porque eu estou transtornando o seu choro em festa, em celebração, em riso, em testemunho para a minha glória. Isso me lembra Apocalipse capítulo 5. Quando eu li, enquanto me preparava para essa mensagem, não chores, eu me lembrei que a mesma palavra que João ouviu lá em Apocalipse capítulo 5, quando ele estava chorando muito, porque ninguém era digno de abrir os selos, mas o anjo toca em João e diz: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. Eu tenho um bom motivo para você não chorar nessa noite. O leão da tribo de Judá venceu. O leão da tribo de Judá encontrou com essa mulher. O leão da tribo de Judá fez uma visita à viúva de Naim, e ele está aqui para nos visitar nessa noite. E ele não tem somente compaixão, porque o Rei da Glória sentir compaixão por nós é um baita de um privilégio, mas ele não para por aí. Ele é poderoso para estancar o nosso sofrimento e, no lugar de cinzas, nos dar óleo de alegria. Óleo de alegria. Alguns de vocês estão sofrendo bastante por certas situações. Eu queria te lembrar que o choro dura uma noite. O choro dura uma noite. O choro tem um tempo determinado, mas tão certo quanto o sol vai nascer amanhã, a alegria também vem pela manhã. A dor é por enquanto, a glória é eterna. Cristo está com você, então você tem motivos para rir no meio do sofrimento. Quando o leão da tribo de Judá faz uma visita a você, ele estanca o seu sofrimento e transforma o seu sofrimento em uma grande festa. Em quarto lugar, eu percebo que Jesus Cristo é poderoso e triunfa sobre a morte. Em quarto lugar, Cristo triunfa sobre a morte. Olhe com cuidado para o verso 14. O verso 14 diz: chegando-se, ou seja, além de ver a mulher, Jesus toma a iniciativa de se aproximar. Não foi ela que se aproximou de Cristo, ele foi lá. Ele saiu do cortejo dele, da multidão dele, e ele entrou na multidão da mulher. Ele entrou no meio de um sepultamento, e as pessoas ficaram olhando: quem é esse cara? O que é que ele está fazendo aqui? Talvez ele não fosse conhecido por todos, e ele agora se aproxima do caixão. Quem é esse? É um parente? É um conhecido? Quem é? Ele vai, ele sabe o que ele está fazendo, ele é assertivo, ele é objetivo, ele não tem dúvidas nenhuma, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor dos senhores, e ele se aproxima da morte. Tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Que ousadia, que autoridade. Nós não estamos vendo um menino aqui, é o Rei da Glória. Ele sabe quem ele é, ele conhece a sua identidade. Ele vai até o velório, entra no meio de uma multidão, se aproxima do morto e dá uma ordem para os que estavam conduzindo o caixão: parem. E agora ele dá uma ordem para o morto. É intrepidez atrás de intrepidez, é autoridade atrás de autoridade. Cristo não é igual a nós. Eu já vi homens de Deus que foram bastante corajosos e intrépidos em Deus para realizarem sinais extremamente impressionantes. Eu já vi acontecer, mas eu nunca vi alguém com a autoridade de Cristo Jesus. Não há um pingo de dúvida, não há um centímetro de medo. Ele sabe quem é o Pai dele, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele está fazendo ali, ele sabe que a morte tem ouvidos e precisa ouvi-lo. Nós fugimos da morte. Meu recém-nascido nasceu há pouco tempo. A vida do ser humano é fugir da morte. Nós nascemos, aliás, desde o ventre da nossa mãe, a gente está tentando sobreviver nesse mundo, é ou não é? Nossa vida é tentar sobreviver, é fugir de doença, é fugir de altura, é fugir de bala perdida, é fugir de, sei lá. Cristo fez o movimento contrário, ele se aproximou da morte, porque a morte, quando ele entra no recinto, toma posição de sentido e presta continência. A morte sabe quem é que manda. A morte se ajoelha diante de Cristo Jesus e declara que Ele é Deus. A morte tem que obedecer. Ele deu uma ordem para o menino, mas o menino está morto. Mortos não ouvem, mas a morte ouve. E a morte ouviu naquele dia, quando Ele deu o comando pela palavra do Verbo encarnado. Aquele garoto voltou a viver.
Em quinto lugar, Jesus, quando nos encontra e nos visita, devolve a nossa esperança. Verso 15 diz: sentou-se o que estivera morto. Simplesmente o defunto sentou em cima do caixão, provavelmente, né? E passou a falar. E aí vem parte B do versículo, que é belíssima para nós nessa noite, né? E tem tudo a ver com o que o bispo ministrou. E Jesus restituiu a sua mãe. Foi para isso que ele foi naquele lugar. A mãe tinha perdido tudo que ela tinha. A mãe perdeu todas as suas expectativas, todas as suas fichas. A mãe só sentia cheiro de morte. Aquilo não era um lugar feliz, aquilo era um sepultamento. É defunto, são células que não têm mais vida. Aquele caixão representava a morte de tudo que ela tinha, e principalmente da esperança. E quem não tem esperança não vive. Onde não há esperança não há vida. Eu me lembro que na época do quartel tinha uma frase lá que o pessoal dizia, se lembrando dos heróis da FEB, né? Eles falavam assim: não sabendo que era impossível, eles foram lá e fizeram, se referindo à tomada de Monte Castelo na Segunda Guerra Mundial, porque foi exatamente o que a Força Expedicionária Brasileira fez. Eles tomaram uma montanha cheia de nazistas. Os nazistas estavam numa posição de comandamento, numa altura muito maior, em condições de matar brasileiros. Os brasileiros simplesmente foram lá e tomaram Monte Castelo sozinhos. E aí, no quartel, a gente sempre valorizou muito os heróis da pátria, e quando chegava na época de honrar os heróis da FEB, existia essa frase que ecoava no quartel durante alguns dias: olha, lembre-se dos heróis da FEB, porque não sabendo que era impossível, eles foram lá e fizeram. Quer dizer, algo que para muitas pessoas talvez fosse impossível e as pessoas desistissem, eles não sabiam que era impossível, então eles foram lá e fizeram. Quando você tem esperança, você acredita, você se empenha, você luta, mas quando você perde a esperança, você não tem mais nada. Os médicos costumam dizer que uma pessoa que ora, um doente que está na UTI, acamado, e que tem algum tipo de fé e que faz orações, tem muito mais chance de sobreviver, porque ele está lutando, ele tem esperança. Esperança é tudo. Se você não tem esperança, você é um defunto caminhando, você é um walking dead. É por causa da esperança que nós somos cristãos e vivemos como cristãos. É por causa da certeza de que coisas vão acontecer que nós vivemos a nossa fé cristã. Se tirarem nossa esperança, nós não temos nada. Mas Cristo é a nossa esperança. Ele devolve nossa esperança. Ele restituiu a esperança dessa mulher. Ele foi lá, fez tudo o que fez, e no final entrega o menino para a mulher e diz: toma, eu estou devolvendo para você. Eu creio que Cristo pode fazer isso nessa noite com outras pessoas. Eu creio que Ele pode fazer com a sua vida. Eu não sei o que esse filho da viúva representa para você hoje. O que é essa esperança na sua vida que morreu? Um ministério, um sonho, projetos? Qual é o seu filho morto? Qual é o seu sonho que está no caixão nessa noite? Eu creio que se Jesus Cristo visitar você, a esperança retorna e você vai ter novidade de vida. Eu creio que o mesmo Jesus está aqui nessa noite e Ele vai visitar pessoas quando nós orarmos com fé. Em sexto e último lugar, quando Jesus visita uma pessoa, o milagre de Jesus produz reverência e temor, não só naquele que viveu o milagre, mas em todas as pessoas que ficam sabendo do que aconteceu. E isso aqui é muito precioso. Olhe comigo para os versos 16 e 17. Qual foi o resultado daquela experiência? Todos, é óbvio, né? Nós estamos falando de um morto que ressuscitou. Então, a consequência foi: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Quer dizer, é interessante perceber como os milagres de Deus na nossa vida são sinais. A Bíblia chama os milagres que Ele faz na nova aliança, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, de sinais do reino. Sinais do reino. Eu não sei se você já viu Deus curando um enfermo. Ele faz isso ainda hoje. Sim ou não, pessoal?
Eu não sei se você já viu Cristo libertando uma pessoa que está cativa espiritualmente. Eu não sei se você já viu Deus fazendo algo extraordinário. Todas as vezes que isso acontece entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, Cristo nos ensinou a chamar isso de sinal. São sinais. Sinais de quê? O sinal sempre aponta para algo. Sinais que apontam para o reino do Messias, que ele irá estabelecer quando voltar no céu com os seus anjos. Todas as vezes que Deus fizer um milagre na sua vida, é para que as pessoas digam: Jesus existe, e você responde dizendo: sim, e Ele está voltando. Sim, Cristo reina e reinará sobre todas as nações. Sim, esse milagre é uma prova de que um dia, assim como Deus curou esse enfermo aqui que vocês estão vendo, nós viveremos numa realidade onde não haverá enfermidades. É por isso que é um sinal dos céus, porque no céu não tem doente, no céu não tem morto. Então quando Cristo ressuscita esse jovem, é um sinal para todas essas pessoas da realidade do céu. É como se Cristo estivesse ensinando para nós: olha, eu estou fazendo algo aqui para que vocês vejam que a realidade do céu não é a morte, a realidade do céu é vida. E é por isso que esse sinal aponta para a realidade do céu, para onde nós iremos. E todos ficaram cheios de temor, e todos glorificaram a Deus. Eu me lembro daquele cego de nascença em João capítulo 9, os discípulos ficavam dizendo, né? E aí, foi pecado dos pais? Foi pecado dele? Que maldição é essa? Como é que Deus permite que uma pessoa nasça cega? Aí Jesus diz: olha, vocês estão julgando errado essa questão. As coisas foram assim na vida dele, para que se manifestem as obras do Pai, para que Deus seja glorificado. Deus permite certas coisas em nossa vida para que coisas extraordinárias aconteçam, a providência dele nos livre do mal e que o nome dele seja glorificado através das obras benditas que ele realizará em nossas vidas. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, mas quando Deus entrar em operação na sua vida, pessoas vão olhar para o que ele fez na sua vida e vão declarar: só o Senhor é Deus. Eu quero isso para mim também. Me conta quem é esse Deus a quem você serve. Você tem vizinhos que estão perdidos, você tem familiares que não têm Deus. É muito mesquinho da sua parte que você peça milagres para preencher o seu ego, ou simplesmente para que Deus faça a sua própria vontade. É o que Tiago diz na sua carta lá no capítulo 4, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastarem com seus próprios deleites, com seus próprios interesses, e agem como adúlteros, amigos do mundo. O crente pede o pão de cada dia e qualquer outra coisa para que os homens vejam as obras de justiça e glorifiquem o Pai que está nos céus. Tudo o que acontece em minha vida só tem um vetor, só tem um motivo: a glória de Deus através de mim, a glória de Deus através de mim, a glória de Deus através de mim. Você não sabe como vai glorificá-lo? Sadraque, Mesaque e Abednego glorificaram ao Pai, sendo lançados na fornalha e sobrevivendo. Estevão glorificou ao Pai, sendo apedrejado, e Cristo não livrou Estevão naquele dia, e Estevão glorificou ao Pai. Você não sabe como vai glorificar, você decide glorificá-lo, e Ele faz a sua vontade através de você. Se Ele fizer um milagre, Ele vai ser glorificado através da sua vida. Se Ele ressuscitar, Ele vai ser glorificado através da sua vida. Mas se Ele fizer do jeito dele, não do seu, Ele continua sendo Deus e será glorificado através da sua vida. Paulo diz isso em suas cartas: quer na morte, quer na vida, no corpo ou fora do corpo, Cristo será glorificado através de mim. Eu sou o vaso, eu sou instrumento, eu sou ferramenta. Aquela viúva ficou extremamente feliz, mas deixa eu te contar um segredo. O filho dela morreu depois. Sim ou não? Talvez ela tenha morrido antes. É o ciclo natural da vida. Mas eu garanto para você que aquele jovem que foi ressuscitado um dia morreu de novo. Pô, já passei por isso. Vamos nessa. Mas aquilo foi um sinal. Olhem para o alto, olhem para a eternidade, olhem, porque quando Cristo voltar, nós teremos vida eterna num lugar onde não teremos que passar mais por isso. E em último lugar, algo interessante que eu vejo nesse verso 16, é que o povo disse assim:
grande profeta se levantou entre nós. E os judeus sabiam que estavam falando, porque em Deuteronômio capítulo 18, Deus deixa claro para Moisés que um dia Moisés iria morrer, mas que ele levantaria um profeta maior do que Moisés, que exerceria o ministério profético de uma forma plena, parecida com Moisés, só que perfeita. Então todos os judeus esperavam um Messias, que seria também o grande profeta, e que agiria como Moisés agiu, mas faria sinais muito maiores, e seria muito perfeito, e que livraria o povo das garras do pecado, e na cabeça dele dos romanos, e seja mais lá o que for. Então quando eles viram que um morto ressuscitou, eles disseram: é isso, as promessas de Deus estão se cumprindo. Olha só que coisa esquisita isso. A viúva pensou que estava saindo para enterrar o seu filho, só que através dela, toda uma nação percebeu que o Messias tinha chegado, e que o grande profeta tinha chegado no final das contas. As promessas de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 18, se cumpriram através da vida dessa mulher. Olha só, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, para que as pessoas que convivem com você declarem que as promessas do Senhor são dignas de confiança. Eu não sei se você tem promessas de Deus, eu não sei se você crê nas promessas de Deus, mas deixa eu te falar, quando Deus cumprir essas promessas, as pessoas vão glorificar e dizer: sim, vale a pena confiar num Deus que vela pela sua palavra para cumprir.